Namaskar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar de uma das grandes paixões da minha vida, que é o tarô. Estou vendo aqui até a Bruna Cerce, há quanto tempo que eu não vejo. A Bruna é sobrinha da Solange, depois confirma aqui para mim. Seja bem-vinda Maria, estúdio, a Isabel, outras pessoas que vão chegando aqui. E lembrando, quando eu ensino algo de tarô, deixa aí o teu tarô por perto, porque hoje nós vamos unir o tarô com as ideias que envolvem a magia, o ocultismo, as questões transpessoais, que eu sei que vocês gostam muito, que são as questões que envolvem as transformações da nossa vida, as modificações que são possíveis. É uma aula onde eu trago a minha experiência de Rosa Cruz, eubiose, de estudos da Cabalá judaica sérios, e tudo isso eu uno ao tarô para que você tenha uma aula incrível, que você possa usar o tarô de forma abençoada na tua vida, ok? Então eu vou começar aqui essa jornada, por aqui o gravador, para ficar com uma qualidade boa aqui para você, essa aula também. Então, vamos começar. Quem estiver chegando e quiser compartilhar com outras pessoas que gostam de tarô, que gostam de magia, ocultismo levado a sério, é só estar passando. Vou dar a última arrumadinha aqui na câmera, para ficar bom, acho que assim tá bom. Eu vou estar olhando para aquela câmera, mas vou interagindo aqui com vocês nos, nos espaços de tempo que eu ver que vai chegando perguntas. Então vamos lá? Começar. 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo, bem-vinda. Eu estou aqui com o meu tarô para hoje estar compartilhando contigo a respeito de magia, ocultismo e a utilização do tarô como um instrumento mágico. Mas antes de entrarmos nessa lição, eu vou conceituar para você, dentro da minha visão, da minha experiência, o que é magia. Eu me lembro que quando eu tinha 16, 17 anos de idade, eu adentrei numa grande escola ocidental de magia que se chamava Colégio dos Magos. Tive a oportunidade de me formar no Colégio dos Magos. Era uma escola em Petrópolis, no Rio de Janeiro, bem longe mesmo. E naquela época eu morava em São Paulo, capital. E essa escola, ela tinha algumas ramificações, provavelmente com a ordem de Irã, do Paulo Coelho, e outras ordens iniciáticas realmente secretas, veladas, escondidas, e que trabalhavam com magia. Trabalhavam com a magia de Papi, de Eliphas Levi e de Aleister Crowley também. Inclusive, tive a oportunidade de frequentar lá no início a, a OPO, que era uma escola ligada ao mago Aleister Crowley, do famoso tarô de Crowley. E essas escolas me marcaram bastante, inclusive, mesmo na eubiose, que é uma escola de esoterismo seríssima, existia, quando eu fiz eubiose, um livro, que era um livro de capa dura, um tanto quanto secreto também, que abordava as questões da magia. O professor Ademar Ramos, da eubiose, um grande mestre, estava muito envolvido também com a magia do tarô, que eu vou compartilhar contigo. Então, o que eu vou ensinar aqui para você é uma síntese daquilo que, na minha visão, funciona a respeito de magia. E gostaria muito que você lesse o livro Brida, Brida, que fala da magia do Sol e da magia da Lua. Esse livro é incrível, Brida.
inclusive vai falar do tarô. O tarô faz parte da iniciação da personagem principal, que é a Brida, e de uma bruxa que ensinava a Brida, que tinha o nome nesse livro Brida de Wicca. Então, quando a gente estuda magia, cada um dá uma definição, mas a mais que faz sentido para mim é uma definição que magia é você criar maiores probabilidades da realização daquilo que você anseia, daquilo que você deseja. Existem magias que envolvem os mentores, evocar os nossos mentores, que na minha visão nós temos vários, evocar egrégoras, e isso eu vou estar compartilhando contigo no tarô, e por vezes também na magia você evoca elementos da natureza. Então existe a magia da quimbanda, do candomblé, a magia dos anjos, existe a magia ocultista do Crowley, da OTO, da Golden Dawn, existe o mentalismo da Rosa Cruz, que é uma magia onde nós utilizamos a força do pensamento, ou a magia também que envolve as pirâmides, enfim, existem várias formas de magia. Algumas, para mim, são muito simplistas, muito bobinhas, e algumas também eu coloco uma certa crítica, porque você está evocando elementos que não são tão adequados para alguma experiência mágica. Então, um exemplo que eu dou, você vai evocar anjos. A força do anjo está muito ligada à tua fé, à tua fé. Existem magias para fazer mal para os outros. Por incrível que pareça, existe isso. Então, quando você usa uma magia para fazer mal para alguém, não que isso funcione ou não funcione, não cabe a mim apontar isso, mas você não pode chamar uma energia angelical, que é de fé, que é do bem, que é de cura, Rafael de cura, Gabriel de tirar aquilo que não presta na vida. Existem magias que envolvem animais, mas, por exemplo, você vai estudar xamanismo, ou yoga, ou você é um tântrico. Você não vai fazer. Você vai fazer uma magia, eu estudo yoga, ok, xamanismo e tantra, mas eu faço mal para os animais, eu faço mal para o planeta, a minha alimentação não é ecológica, a minha alimentação causa sofrimento no mundo. Então não adianta ele estudar tantra, yoga, xamanismo e nem usar a magia dessas tradições, porque essas próprias tradições no plano astral não vão estar junto comigo, não vão estar compactuando comigo. Se eu faço uma magia angélica, eu tenho que gostar da tradição da Kabbalah, do Zohar, o livro do esplendor. Se eu faço uma magia negativa, necessariamente eu tenho que ter essa maldade dentro de mim. Senão isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Você imagina eu, que não que eu seja um santo, mas eu acredito muito no perdão, muito no perdão. Para mim, perdoar, entender que eu firo, que eu fui ferido, que eu traí, que eu fui traído, que eu machuquei, que eu fui machucado, e que todos devemos nos perdoar. Então, quando eu vou invocar uma magia, não adianta eu buscar uma coisa ruim em mim, que isso não vai se manifestar, ok? E antes que, como você está estudando comigo, fazendo curso, uma coisa que eu acho legal de falar é a respeito da. Já me perguntaram isso algumas vezes, qual a magia que eu acho mais poderosa? Para mim, é a magia japonesa, dessas artes de magia, a magia japonesa que você evoca os kamis, a magia do Shingon Shu, que é uma parte do rei que vem dessa magia, eu gosto de ensinar isso. A magia que envolve o kami, os elementais da natureza, o Amaterasu, o sol, a lua. E por que que eu falo isso? Porque o japonês, ele já tem uma coisa de não pedir nada para ninguém, de ter palavra de honra, de ser muito forte quando ele quer alguma coisa, de ter uma disciplina do outro mundo, uma força de vontade do outro mundo. Então, quando se usa uma magia, que é uma magia japonesa, você vai evocar uma egrégora incrível. Se você for oriental, ou se você gosta
da filosofia oriental, uau, ela é muito poderosa, muito poderosa. Então a magia, ela envolve símbolos. Na Kabbalah, nós usamos as letras da Kabbalah, nós usamos os anjos, os arcanjos, usamos o tarô também. Na Umbanda, no Candomblé, nós usamos as matrizes lindíssimas africanas. Tem magias que envolvem os orixás, e você tem que estar linkado a isso e respeitar a natureza, claro. Tem magias que envolvem magia chinesa, que usa o I Ching, existe a magia japonesa, existe o Catimbó, que também é dessas 3 ou 4 magias mais poderosas que existe, o catimbozeiro, uma coisa incrível. O catimbó na sua matriz, se você for estudar, ok? Antes de misturar com um monte de coisa, na minha opinião. E o tarô, ele traz uma magia muito ética, uma magia muito bonita. Primeiro que existe um tarô japonês, então você pode olhar para esses símbolos japoneses. Existe um tarô xamânico, existe hoje tarôs que têm figuras mais femininas, que são muito interessantes de usar também. Mas nós estamos trabalhando aqui com o tarô do Waite, que pode ser usado na magia, você visualizando alguns arcanos, você mentalizando o que ele significa, trazendo para você a energia desses arcanos de acordo com aquilo que você deseja para a tua vida. Então, a ideia, de um modo geral, já é essa. É você visualizar os arcanos, deixar esses símbolos, essa egrégora, essa força da repetição, esses símbolos antiquíssimos que estão presentes nesses arcanos, trabalhar o teu mental, ou os teus mentores, ou trabalhar no plano astral, depende de como você vê isso. Eu me sinto bem com todas essas explicações, ok? E, então, você vai pegar o teu tarô, eu vou dividir essas lições em 3. Primeiro, como observar o tarô e o que você precisa ter por perto, para caracterizar magia, para caracterizar que você vai trazer para você maiores possibilidades de alcançar alguma coisa. É lógico que envolve o merecimento, mas por vezes eu mereço viver um grande amor, mas eu não vou atrás, mas está me esperando. Ou eu mereço viver uma grande aventura, mas eu não vou atrás, e aquilo está logo ali me esperando. Então a ideia do tarô é eu me aproximar mais de algumas coisas. É eu dar os primeiros passos para a realização ou para realizações que façam sentido para mim, ok? Volto a repetir, é uma magia poderosíssima. Eu gosto de falar que um computador, ele é, para mim, toda a Kabbalah judaica, os ensinamentos de vários mestres ocidentais, o computador, o que está atrás antes falávamos no HD do computador, é que o meu é Apple, não tem HD, ou está ali dentro, enfim. E o tarô, ele é o teclado. Então, você não sabe o que tem dentro do HD, como funciona tudo lá dentro. Se quebrar, não dá para fazer nada. Mas o tarô, ele é o teclado que vai fazendo com que eu possa adentrar num mundo misterioso, que eu possa solicitar aberturas de portais, que eu possa solicitar que novos caminhos se apresentem para mim, ok? E cada arcano do tarô nos traz um tipo de força diferente, nos traz uma magia diferente, e é isso que você vai estar aprendendo agora comigo, ok? Então prepara aí o teu tarô para nós começarmos essa jornada. Pessoal, deixa aqui tuas perguntas para mim, se alguém quiser. Agora eu vou começar a ensinar essa magia do tarô para vocês, ok? Muito forte isso. E se vocês quiserem também, vocês procurem. Ah, tem aqui no YouTube a minha formação de tarô e astrologia. Para você trabalhar com isso, para você viver de forma astrológica, para você usar o tarô para valer, eu chamo de
Universidade do Tarô e da Astrologia. São mais de 300 aulas para você fazer por anos e anos e anos, ok? Fica aí à disposição, de vocês, tá bom? Maristela já leu Brida, maravilhoso, né? Boa noite, Bruno, boa noite quem está chegando e vamos lá. Bem-vindo, bem-vinda. Nós vamos começar de novo aqui. Tá aqui o que eu vou precisar, ok. Ok. Vamos prosseguir estudando os arcanos do tarô dentro de um conceito de magia. Quando você entra em uma catedral, em algumas igrejas, em São Paulo, que é aqui perto, no Mosteiro de São Bento, por exemplo, ali você tem uma floresta de símbolos no Mosteiro de São Bento. Vários vitrais, esses vitrais, alguns deles são chamados de rosáceas. Essas rosáceas significa rosa, rosa é Maria, Miriam, então rosácea, rosa em homenagem a Maria. Nas catedrais nós temos 3 rosáceas. Tem a via sacra, que são as passagens mais importantes da vida de Jesus, do nascimento até a ressurreição e a ascensão, e tem uma série de símbolos. E quando você entra numa catedral e você consegue decifrar esses símbolos, consegue olhar com calma esses símbolos de algumas catedrais cristãs, principalmente as góticas, que é uma linguagem chamada arte gótica, linguagem secreta. Vai no Mosteiro de São Bento para você ver. No Mosteiro de São Bento, qualquer lugar do mundo. Então esses símbolos, eles começam a falar com você. Começa a ver uma alquimia interior também, e normalmente você sai de uma catedral mais silencioso, mais tranquilo. Lógico, se você fizer parte daquela egrégora. O tarô também ele é uma floresta de símbolos, uma floresta de mandalás, de símbolos, de arquétipos, que quando você olha para o tarô, esses símbolos, eles começam a atuar dentro de você. Por exemplo, vamos imaginar que você comece a olhar para o arcano do mago. Toda vez que você quer começar alguma coisa nova, plantar sementes, dar os primeiros passos, abrir um negócio, fazer uma viagem, começar uma faculdade, um estudo, uma formação comigo de tarô, de astrologia, quando você olha para o mago, é mais fácil que esses caminhos se abram. Você mentalizando que você vai dar um primeiro passo, e toda jornada começa com o primeiro passo, isso é óbvio, e olhando para o mago. Então, cada arcano tem uma força. Agora, como olhar para esses arcanos? Daí isso é importante a gente estar entendendo. Para caracterizar magia, você tem que ter os 4 elementos, chamar esses 4 elementos para perto de você. Então, vamos supor que você esteja lá com o teu tarô, do Waite, ou do Crowley, que é muito mágico, ou se você gosta do Marcélia, do Sforza, das bruxas, do tarô mitológico, você vai pegar o teu tarô, devidamente consagrado, o teu tarô tem que passar por um ritual de consagração, que eu já te ensinei, se não é só um pedaço de papel, consagrar, tornar sagrado, isso é importantíssimo. E você vai procurar deixar o tarô na tua mesa ali de interpretações ou dentro de um pano de tarô, vai deixar o arcano que você for usar para essa magia, mas é importante que você trabalhe com o fogo, com a terra, com o ar e com a água. Esses 4 elementos têm que se fazer presentes aí por perto de você, ok? Se você quiser ter um pano também de interpretação de tarô, é aqueles panos que são estrelas de 5 pontas, é um símbolo muito forte da Wicca, por exemplo. Wicca que é uma das mais poderosas magias que existe, uma das mais éticas que tem. Você vai ver que quem pratica o Wicca quase sempre são pessoas do bem, gentis, que amam a natureza, que cultuam o feminino. Enquanto tem algumas magias que não, que são muito masculinas, enfim. Então você pode usar um pano de tarô, coloca o teu tarô ali por cima desse pano,
Pode ter uma estrela de 5 pontas, ou pode ter aquela interpretação astrológica dos 2 arcanos. E o que que você vai fazer? Você vai acender uma vela, para que os espíritos de luz estejam juntos contigo. O que que é essa vela? É as salamandras, são os elementais da ação, fogo, salamandra, ação. Depois você vai, acender um incenso, que são os elementais do ar, o chamado silfos, ok? O chamado silfos, que o incenso ele desanuvia a mente, trabalha o nosso mental. São os elementais do ar. Depois você vai deixar um copo d'água, que é o elemental da água, as ondinas, as poderosíssimas ondinas, que atuam na nossa intuição, no nosso campo intuicional. E por último, você vai deixar fogo, acender a vela, incenso, ar. Ah, terra. Você vai deixar algum cristal, alguma gema. Pode ser um cristal de quartzo, ou como esse aqui, um olho de tigre, que eu adoro, uma turmalina negra. Mas, enfim, você vai deixar tudo isso por perto, não importa onde. Teu tarô ali, fogo, terra, ar e água. Acende a vela, acende o incenso deixa queimar até o fim. A vela, se não acabar, você pede licença e apaga. Dentro dessa tradição que eu sigo, pode. E você sabe que eu uso muito, eu trouxe aqui até para você ver, eu tenho aqui uma água florida. Essa água florida, ela é um pessoal incrível que faz esse trabalho. Então, é uma água que tem várias flores, ervas. Eu posso usar esse outro aqui que chama Plantrai, que eu ganhei também, que é de mirra, malva, melissa. Tem vários aqui, né? Tem esse que é do yoga, que eu acho incrível. Esse daqui do yoga, que é um pessoal que mistura florais com aromaterapia. Não importa qual seja, mas eu gosto de. Hoje eu vou usar esse aqui, água florida. Eu gosto de pôr um pouco assim em cima de mim. E essa água, ela é. Eu estou cheio de gatos aqui perto de mim hoje. Tem aqui a Nirvana, né? Como sempre. Ali está o Pumuki, o Moksha, a Lalita está aqui atrás. Tem 6 gatos aqui me rodeando. Então, sabe que gato e tarô é a combinação incrível, incrível, incrível. Então, você vai deixar fogo, terra, ar e água, vai pôr um pouco dessa perfumaria iniciática, essa perfumaria mágica por perto de você, e aí você vai tentar entender qual arcano de tarô que você vai precisar hoje na tua vida. Então, eu vou estar ensinando para você, em seguida, os 22 arcanos, tá? Não pode escolher todos, tá? Então, eu quero uma magia para saber esperar. Eu quero uma magia para lidar com justiça. Eu quero uma magia para meditar, para me iluminar. Não sei se você acredita em iluminação. Pouquíssimas pessoas acreditam. Que a totalidade, a plenitude. Quero uma magia para me voltar a ser inocente, se surpreender com as coisas. Então, nós vamos usar os 22 arcanos do tarô. Eu vou dividir em 2 lições de metade em uma lição e outra metade em outra. Mas se você conhece o tarô, vai ficar muito simples de você fazer esse trabalho de magia que envolve os arcanos, ok? Então, toda vez que você for fazer esse tipo de magia, fogo, terra, ar e água. Fogo são as salamandras, trabalhar a ação, o cristal, a ametista, enfim, é a terra, que são os gnomos, trabalha segurança, eu acabei não falando disso, trabalha firmeza, segurança. O incenso são os silfos, os elementos do ar, que aquietam a mente, que dão uma mente positiva. E o elemento água são as ondinas, que trabalham a nossa percepção, mediunidade, a nossa espiritualidade também. Então, sempre que você for fazer esse ritual, você repara que são os mesmos 4 elementos que eu te ensinei na tua iniciação do tarô.
São os mesmos 4 elementos, ok? Toda magia que eu ensino, eu faço isso. Quando alguém faz mapa astrológico comigo, eu passo para a pessoa um mandalá indiano, mandalá tântrico, que é poderosíssima essa magia, para ela visualizar esse mandalá, para ela colocar os olhos nesse mandalá, nessa figura. Mas também para ela usar esse mandalá para o resto da vida, que é o mandalá que trabalha o mapa astrológico dela, ela vai fazer o ritual de fogo, terra, ar e água. E aqui, toda vez que você for usar os arcanos do tarô, você vai usar esse ritual, tá bom? É normal me trazer essa questão, né? Por exemplo, qual o melhor perfume? Não, aqui não importa qual o melhor perfume. Qualquer incenso, porque eles vão ser objetos secundários. O objeto principal é o tarô. Se a gente vai fazer uma magia de incenso, aí é legal saber os incensos corretos. Ah, que cor da vela? Vela nesse ritual é secundário, não importa a cor da vela. Se eu for fazer uma magia das velas, tanto faz. Mesma coisa com a água, que tipo de água que eu uso, essa ou aquela, não faz diferença também, porque a água, copo d'água de cristal, enfim, isso aqui não importa, tá bom? O que é importante é você ter um tarô. Então, prepara aí o teu tarô, que em seguida eu vou falar da magia de todos eles, para que você pode usar. Isso é muito forte mesmo, tá? Eu volto a repetir, eu não gosto de ficar aqui, eu fiz Rosa Cruz. Fiz, não, eu sou Rosa Cruz hoje há mais de 30 anos. Eubiose, Colégio dos Magos, Ordens Herméticas, estudei nas ordens iniciais do Crowley. E quando eu olho para o tarô, uau, uau, é muito forte isso. Te encontro aí na frente. Meus irmãos, querem fazer alguma pergunta para mim? Estão gostando? Quem quiser, quem fizer sentido, assim, gostar do meu trabalho, do que eu aponto, deixa aí um barra limpa. Esse barra limpa significa o plano astral. Isso aqui é o plano astral. É o alto astral e o baixo astral. Toda vez que eu faço assim, eu estou evocando o alto astral. Quando eu faço assim, eu estou evocando a maldade, o baixo astral. Ok? Obrigado. Já que você viu aí, né, que a cor tanto faz. E lembrando, se vocês quiserem fazer um curso de tarô e astrologia, eu estou com esse curso agora que é Universidade do Tarô e Astrologia. É um curso online. Você compra e vai ficar com você para a vida toda. Não, vida toda é muito forte. Por uns 4, 5 anos. Vai que dá um bug, alguma coisa. E não existe a vida toda, né? Tudo tem começo, meio e fim. Quem promete isso não sabe o que está falando. Para sempre. Como diz Oswaldo Montenegro, sempre não é todo dia. Sempre não é todo dia. Mas se alguém quiser, entra no YouTube, tá ali marcado a página desse curso, que é um curso que você fica um tempo, se não gostar, você pede o valor de volta. Enfim, quem me conhece sabe como eu funciono. Mais de 300 aulas de astrologia, que é o forte, e o tarô bem para valer. Tudo que eu sei de tarô. Mas vamos lá. Vamos em frente, então. Ok. Vamos dar prosseguimento, então, à magia dos arcanos do tarô. Eu vou começar pelo mago. Começar a jornada aqui pelo mago. Você acendeu o fogo, a vela, o incenso, uma pedra, deixou ali um copo d'água, você vai parar e olhar para a figura do mago. Todos os arcanos do tarô, quando se trabalha com magia, você olha do centro, ok? Do centro para fora. E depois, de fora, em direção ao centro. Ou seja, no começo você olha do centro geral para tudo, para todo o arcano. Do centro para a periferia. E depois da periferia para o centro. Ou seja, você vai olhando o que está fora, como você abriu, depois você fecha. Então, abre e fecha.
É como se você trouxesse para você. Repetindo, olha para o centro dos arcanos, não importa qual seja, você vai ver que no centro, por exemplo, o centro do mago, é o coraçãozinho dele. Então você olha para o coração e depois expande. E depois olha para o que está fora e diminui, para trazer para dentro de você. Mesma coisa com a grande sacerdotisa. Temos aqui a cruz. Então você olha para a cruz, expande e depois fecha. Todos os arcanos têm uma força aqui no meio. Então a gente começa pelo meio, vai para fora e fecha. Quanto tempo eu olho? O tempo que você quiser, ok? Não existe uma regra para isso, é o tempo que você quiser. Inclusive, você pode começar esse ritual e ficar com o arcano do tarô. Você acendeu a vela, o fogo, olhou um pouco, acabou o ritual, mas deixa ele por perto algum tempo para você ficar olhando para ele durante uma semana ou duas, enfim, você que sabe. Lembra, magia é a arte de ter mais probabilidades de alguma coisa acontecer. Então vamos começar com o mago. O mago, toda vez que você vai começar alguma coisa, você chama o mago. Essa egrégora, esse símbolo. Então, como assim, Otávio? Você vai montar um negócio, começar uma aplicação financeira, começar um envolvimento afetivo, você vai começar uma peregrinação espiritual, vai fazer Compostela, o Caminho do Sol, você olha para o arcano do mago. O mago é uma boa energia para começar algo. Eu não sei, a minha vida está estagnada, eu não sei o que eu faço. Olha para o mago para ele mostrar um caminho novo para você. Se você entende dos arcanos do tarô, e você entende, está estudando comigo, você vai usar para outras magias também, respeitando esse impulso de da força do mago, do começo. O arcano da grande sacerdotisa, da papisa, que é o nome que se dá no tarô de Marsella, já traz a necessidade de uma espera. Por exemplo, você vai ficar no hospital com alguém que está doente, espera. Você entrou com alguma questão judicial, você vai ter que esperar. Não sei que país você está, né? Aqui nessa região, vai ter que esperar. Ah, você tem uma. Você está esperando um baby, um nenê, papai ou mamãe, não importa. Ou mamãe, mamãe, papai, papai, não importa. Está esperando uma adoção ou uma gestação. Esse arcano é maravilhoso. Você espera com amor, com carinho, você espera com sensibilidade. É um arcano também que traz muito desse hoje, essa energia de feminina, uma energia de cuidar, de proteger, ok? Quando você quer que te cuidem, ou quando você quer cuidar de alguém. Você pegou um bichinho, como eu peguei há pouco tempo onde está ela, a Venélope. Então você puxa, você vai olhar para esse arcano para trazer essa força para que você seja um cuidador, uma cuidadora do outro mundo. Você vai ser um terapeuta. Um terapeuta é um cuidador. O terapeuta é uma jardineira de Deus, um jardineiro de Deus. Alguns terapeutas, claro. Então você usa essa imagem para ser um terapeuta muito maior. Depois, o arcano da imperatriz, que agora é uma energia mais. É parecido o significado com a grande sacerdotisa, a imperatriz, mas não é a mesma coisa. Aqui é uma coisa um pouco mais ativa. São valores mais femininos. Amor, gentileza, carinho. Eu quero amar alguém, é para esse arcano que você vai olhar. Não é para os namorados? Não, não é para os namorados. É para esse daqui, para abrir o nosso Hrit Chakra, que é um chakra da realização dos desejos amorosos também. É o chakra que não aparece em livros de chakras, vai ser uma coisa meio secreta. Hrit Chakra faz parte da magia mais sofisticada que existe na Índia. E esse arcano é o que traz a realização dos desejos mais afetivos para você. E o arcano do imperador, ele traz uma concretização material, uma força material. Então, ele é bom para alguma atividade de ganhar dinheiro, para alguma atividade que envolva economias,
ok? Eu tenho falado muito isso, olhando até o mapa do Brasil, né? O Brasil é Virgem ascendente Peixes, o Brasil. Se você estiver em outro país, me desculpe, mas agora olha um pouquinho para o Brasil. E o ascendente Peixes do Brasil, para a parte financeira, é um caos, é um caos. Então é importante para quem está no Brasil, mora no Brasil, você saber economizar, ou ter uma previdência, ou ter uma economia, pagar o teu salário primeiro, guardar alguma coisa. Não conte com questões que venham de fora. Você vai ter que ser responsável pelos teus valores, por causa do ascendente peixes, ok? O Brasil, ele junta todo o país que tem peixes no ascendente ou no signo tem o que existe de melhor e de pior. Só que peixes não lida bem com valores materiais. Então, essas questões de economia, aposentadoria, previdências tudo isso você tem que ter um imperador, tem que ter os pés no chão, tem que fazer a tua economia. E o imperador é quando você precisa ter força. Quando você vai lidar com medo, por exemplo, você olha para o imperador. E quando você precisa ter amor, você olha para a imperatriz. Então, são duas energias bem diferentes: poder e amor. Tanto é que o Jung ele dizia, né, onde tem poder, não tem amor. E aonde tem amor, não tem poder. Eu digo poder de dominar, de ser cruel. O imperador traz isso. A imperatriz, ela traz o amor. Qual força você precisa agora? Ok? Eu quero amar, imperatriz. Eu quero cair 7 vezes e levantar 8, o imperador. Depois o sumo sacerdote, é para estudo, para estudar. E também é para ter fé. Nós perdemos muito a fé. E é normal perder a fé. Normal perder a fé. Às vezes olhamos uma notícia ruim, uma situação perversa, ou quem vive nas grandes Babilônias, nas cidades grandes, violentas, confusas. Nós perdemos a fé, mas corre atrás para recuperar a fé. É bom ter fé, é bom confiar. O contrário da fé é não confiar, é não acreditar, é perder as esperanças, ok? Então, o sumo sacerdote, ele traz a esperança, ele traz os estudos também, para um exame, para uma faculdade, uma universidade, um concurso também, espero que seja um concurso do bem, aí você usa esse arcano aqui, tá bom? Um conhecimento, perdão, para o bem, né? Eu vou aprender como tapear os outros, aí não vale, tá bom? Então é o sumo sacerdote. Depois nós temos os namorados. Esse arcano, ele aparece quando nós temos que ultrapassar uma dúvida. Eu só estou com muita dúvida entre tomar uma decisão entre uma coisa ou outra, eu vou olhar para o arcano dos namorados. Primeiro, para entrar na dúvida. Lembra, eu vou repetir, quando você olha a magia do tarô, você olha do centro para fora. Fica um pouquinho olhando do centro para fora. E depois de fora para dentro, para trazer esse símbolo para você. Você fica olhando. E quando você olha aqui os namorados, por exemplo, você vai aumentar a tua dúvida. Você vai entrar mesmo na questão da dúvida. Você vai se permitir, sim, eu estou em dúvida, eu não sei o que fazer, para onde eu vou. E depois você pode usar um outro arcano junto com os namorados, junto, para tomar uma decisão. Pode ser o carro, que vem logo em seguida, maravilhoso. Porque enquanto nos namorados você olha para a dúvida, no carro você vai em frente. O carro é, dentro da magia, o melhor arcano que você pode trazer para você, na minha opinião. Porque ele te dá a força. As coisas não caem do céu, você vai atrás. Aí a gente valoriza mais. Eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu não vou entrar na energia da vítima, eu não vou desistir, eu vou fazer como o Raul Seixas falava, o Tente Outra Vez, acho que é o Frejá que canta essa música, né? Tente Outra Vez, letra do Paulo Coelho. Então, o carro, fico me ajeitando aqui, que essa gatinha, ela tá gordinha, né, Nirvana? O carro, ele traz essa energia
Vou mostrar aqui para você ela. O carro ele traz essa energia de eu vou em frente, eu vou conseguir. Nota que o tarô do Eight, o carro, bem o centro dele, também é o coração, e o arcano do carro ele tem um cinto na cintura, quem conduz o carro aqui, que significa o infinito, que é como se fosse uma cobra mordendo o próprio rabo, que também é um símbolo do arcano do mago. Então, sempre que você quer, não, vai dar certo, eu vou pôr uma energia incrível, eu vou pôr tesão, garra, luta, eu não vou desistir. Pode até ser que uma coisa não dê certo, mas eu não vou desistir. Aí é o arcano do carro. Vocês sabem que duas coisas que eu gosto muito de ensinar, né, nos meus grupos, nos meus cursos, eu acho que além da parte teórica que eu ensino, das aulas teóricas, mas o meu impulso é sempre um impulso de liberdade, tudo que eu falo tem liberdade. Eu tenho grupos de liberdade que chama Anima Soma, é um grupo de trabalhos corporais que envolvem liberdade, e não desistir, não desistir, ok? Eu não sou o número um, eu não sou especial, muita coisa na minha vida não deu certo, eu já errei muito, mas uma coisa que eu faço artes marciais desde os 14 anos de idade. Eu nunca parei, porque eu sigo isso, e isso é o carro. É você usar na magia a visualização desse arcano para ir em frente. E no tarô do Waite, nós temos aqui a força, que é quando você precisa de tesão. Não só o tesão sexual, mas também o tesão sexual. Eu quero ter mais libido, eu quero lidar melhor com a minha sexualidade, eu quero lidar com curas que envolvem a sexualidade, eu quero puxar aquela energia que o Otávio sempre fala, sem tesão não há solução. Eu acredito muito nisso, né? Sem tesão não há solução. Então esse é o arcano da força. E é você começar a gostar de alguma coisa. Então, o que você olha, esse arcano vai te trazer algo de gostar, de se apaixonar de novo, de ter uma experiência gostosa. O contrário desse tesão é uma ligeira depressão, um quadro de medo, de tristeza. Então, a força vai trazer esse pique para você. E o leão, ele fica meio que no centro aqui do arcano, você sempre olha aqui no meio, começa com o leão, vai para fora, depois volta para o meio e traz essa força de tesão, ok? Volto a repetir, tesão, você sabe disso, né? Não é o tesão só ah, sexual, mas eu, no caso, vou remar amanhã, é um tesão, dar aulas de tarô, é um tesão, fazer mapa astral, um tesão, dar aula presencial, eu amo dar aula presenciais, São Paulo capital, um tesão. Então, traz isso para você. E por último, para fechar essa primeira parte, o arcano da roda da fortuna. A roda da fortuna, ela faz eu entender a mecanicidade da vida. Por que que as coisas vão tanto, ou na minha vida elas têm tantos altos e baixos? Então eu começo a aprender a lidar, a entender com os altos e baixos da minha vida, com as subidas e descidas da minha vida. Ele é um arcano mais de aprendizado, é um mandala poderosíssimo, mas você vê que o centro está bem aqui, da figura do mandalá, bem aqui assim, e por onde você vai olhar, e você vai vendo, assim, a gente vai aprendendo a lidar quando nós perdemos alguma coisa, quando alguma coisa realmente não se faz da forma como nós queremos. Lembra que toda ilusão, ela traz uma desilusão. E meditar na roda da fortuna é isso, é entender as desilusões da nossa vida, ok? É um arcano mais de aprendizado. Aí eu quero aprender, por exemplo, o desapego. É um arcano bacana de olhar para a roda da fortuna, para aprender a desapegar, ok? Então, falei desses 10 arcanos para a gente começar.
vou beber um pouco d'água, outro gato aqui me visitando, que é a Venélope, novinha, e e vai já programando que magia que eu vou fazer, qual vai ser a primeirona, qual vai ser o primeiro arcano que eu vou deixar entrar essa imagem em mim, esse mandala, esse yantra, para ele trabalhar o meu inconsciente e trazer maior probabilidade de realizações na minha vida. Meus irmãos, dúvidas, alguma pergunta que vocês queiram me fazer? As perguntas são sempre muito bem-vindas mesmo. E eu fico aqui às ordens. Por exemplo, vocês podem perguntar qual é, qual é o. Eu estou com tal dificuldade, qual arcano do tarô que eu uso na minha vida? Essa é uma boa pergunta. Qual que eu vou mentalizar? Qual mandala? Qual arquétipo que eu trago para a minha vida? Eu vou só, enquanto vocês. ah, enquanto vocês. Eremita, eu vou falar logo em seguida. Enquanto vocês pensam numa pergunta, deixa eu só colocar aqui. Não, não dá para fazer ainda. Está com pouca bateria, mas ainda dá. Então, vocês podem perguntar assim: eu tô com, quero trazer tal força para minha vida. Aí eu indico algum arcano do tarô, se for necessário, tá bom? Se fizer sentido para você, ok? Então, vamos continuar aqui. Ok. Agora vamos dar prosseguimento a essa magia do tarô. E eu vou trazer agora uma pequena modificação na ordem dos arcanos para criar uma movimentação diferente, mas eu vou falar de todos. Então, eu quero falar agora do enforcado. O enforcado na magia, ele é o mais interessante quando você pensa, ou sente, ou crê, apesar que acreditar está muito ligado a pensar também, que você tem, por exemplo, olho gordo, cama-rupa, que são formas de pensamentos negativos, pensamentos de energias negativas. Então você quer ultrapassar alguma mandinga, algum trabalho maléfico, você pode achar, sentir que tem isso. Então você usa o arcano do enforcado, sempre pensando assim: o que que eu preciso desenrolar? O que que eu preciso tirar? O que que eu preciso romper na minha vida? E o enforcado não é um arcano para você ficar pensando muito tempo nele, tá? Não é, não é. Não é um arcano para você olhar muito para ele. Olha esse daqui mais do carro, que é o que você vai mais olhar, que é isso, é determinação, é foco, é garra, o carro. O enforcado é só para passar o olho e falar: tá, o que que eu preciso desamarrar? O que que eu preciso tirar da minha vida? Ok? Então, esse é o enforcado. O que que eu preciso olhar para dentro de mim? Aí é o arcano do eremita. Quando você precisa lidar com a solidão, com a perda de um grande amor, com uma traição, ok? Eu volto a repetir, você traiu e já foi traído. Você traiu e já foi traída. E às vezes essas dores, como lidar com essas dores, ok? Então, às vezes nós, isso é muito triste falar, mas às vezes quem mais nós ajudamos vai nos trair. Olha que coisa triste. Às vezes, quem mais nós ajudamos vai nos trair. E o enforcado, ele, perdão, o eremita faz eu olhar para essas dores, passar pelo luto rápido, passar pela aceitação rápida e seguir em frente. Ele é um arcano bacana quando você vai morar sozinho, para você olhar
quando você vai ser autônomo, autônoma, quando você vai se virar sozinho. Ele traz muita coisa bonita, o eremita. E agora eu quero falar do arcano do não, agora eu vou seguir a ordem, já fiz essa mudança, segui mais ou menos a ordem. Vou falar da justiça. O arcano da justiça é para ter equilíbrio. Eu sou paulista, São Paulo é uma cidade enorme, se você não mora em São Paulo. E as cidades grandes, elas têm um desequilíbrio. Não dá tempo para fazer tudo. Tempo para amar, para descansar, para se exercitar, para assistir o filme, para estudar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para economizar. Então a justiça ela traz esse equilíbrio, tá? Agora, eu gosto de falar muito desse aspecto, né? Leis são um monte de situações, leis, que quem criou essas leis são os legisladores, ok? Leis. Justiça é outra coisa. Por exemplo, existiam leis que permitiam a escravidão, leis que permitiam que a mulher que traísse fosse espancada viva. Existem um monte de leis sem sentido. Leis que permitem cigarro e não permitem outras coisas. São leis. Justiça é outra coisa. Quando a existência é justa com você. Porque eu vejo muito assim, o que tem de pessoas que buscam magia para apressar a justiça. Apressar a justiça, apressou. Você não notou, mas apressou. Mas as leis. Não, aí é outra coisa. Aí é outra coisa, tá? Tem países que a justiça é muito morosa. Mas essa justiça é uma justiça maior, é uma justiça mais sofisticada. Então, quando você evoca a justiça, é para que você entre numa energia de justiça, de paz, de assertividade, de que o mundo seja justo com você e as pessoas. Mas, às vezes, é uma questão judiciária e isso não existe magia que resolva, ok? Na minha opinião. Volto a repetir: leis é uma coisa, justiça é outra. Mas mesmo assim, quando você espera uma justiça, enfim, você pode olhar para esse arcano também, ok? Mas ele é moroso, ele é lento. Algumas coisas são um pouco mais lentas. Depois vem o arcano da morte. O arcano da morte, ele traz essa energia de que alguma coisa precisa morrer. Então, quando é que você medita na morte? Quando você quer parar de fumar, parar de beber, parar de jogar. Hoje tem um monte de propaganda de jogos, né, jogos esportivos. O jogo é um vício terrível, terrível. Tem um monte de pessoas indo contra a própria vida por causa de vício em jogos, fazendo coisas medonhas. Então, tudo que você precisa ultrapassar, destruir da tua vida, carboidrato demais, açúcar demais, preocupações demais, insônia demais. Tem insônia de vez em quando, ok. Mas a morte é para o que você precisa tirar da tua vida. Então você vai mentalizando o que esse arcano precisa levar embora, vai mentalizando e olhando para a figura. Repetindo, não importa quanto tempo você olhe para a figura, não importa. O importante é você fazer o tempo que você sentir necessidade. Depois, arcano da temperança. Nossa, esse é maravilhoso, maravilhoso. Por quê? Porque ele é uma mudança interior. A morte é que eu preciso mudar dentro de mim. Perdão, mais fora de mim, tirar da minha vida a morte. E a temperança é o que eu preciso mudar dentro de mim. Por exemplo, eu posso ser um pouco mais paciente com a minha mãe, eu estou falando. Porque às vezes eu não sou, ela mora longe, eu telefono para ela, às vezes eu estou meio impaciente. Eu posso ser mais romântico, mais gentil, eu posso ser um professor melhor. Aí eu olho para esse arcano, deixo ele entrar em mim. Um professor da Humane Amor. Posso ser um aluno melhor. O que eu posso alquimizar em mim? A temperança, incrível esse arcano, né? Porque ele transforma o chumbo em ouro. O chumbo em ouro. O que é o chumbo? É o meu lado mais denso, pesado, teimoso, falta de força, de garra. E o que é ouro? Ser mais amoroso, paciente, gentil. E
comer menos, jejuar. Jejum é maravilhoso, na minha opinião. Então, esse arcano permite que você entre em processos de jejum, e seja um ser humano melhor, com você, com os outros. Tá? Essa é a temperança. Então, você olha para ele, eu quero mudar alguma coisa em mim. Ah, eu estou muito ansioso. Uau, ansiedade, que- o mundo inteiro está ansioso. É esse arcano que você vai olhar, ok? Dentro da magia do tarô, se você não mexe com coisas negativas, não é legal usar esses arcanos. E você não mexe com coisas negativas, porque quem mexe não aguenta minhas aulas, não aguenta. Porque eu falo de alimentação natural, de perdoar, de não ser violento, eu falo de, enfim, não vai, ninguém vai me ouvir tudo isso e querer fazer o mal para o outro. Tá? Mas esses dois arcanos podem ser usados para coisas negativas, a torre e o diabo. Tá? Muitos ocultistas pegam o que existe de pior no ocultismo, de pior, de mais baixo, e fazem coisas para prejudicar os outros. E usam, às vezes, a força desses dois arcanos. Ah, mas eu estava na interpretação do tarô, não tem uma coisa bacana deles? Tem, na interpretação pode significar coisas legais. O diabo é a paixão, a torre é o rompimento necessário, mas para magia, você não vai ficar olhando esse símbolo da torre, né, que é tudo desabando, desmoronando, acabando. Não. Então são figuras que você não deve olhar, tá? E existem muitas torres. Quando a gente pega os arcanos do tarô como um arquétipo do mundo, algo que fale do mundo, quando você entra num portal de notícia, você lê uma notícia, o que, que essa notícia é? É a torre. E essa outra? É a torre. E essa outra? É a torre. Muito da mídia, do jornalismo, todas as notícias são a torre. Sempre é a torre. A torre, o diabo, a torre, o diabo, a torre, o diabo. O diabo é o ódio e a torre é alguma desgraça. Então fica fora disso. E a melhor coisa para purificar a mente dessas maldades é a estrela. Nossa, esse arcano da estrela é muito atual, muito atual. Para a gente ser mais amoroso, mais gentil, para a gente ser mais carinhoso conosco e com os outros, para a gente oferecer alguma coisa. Você sabe que todo mundo que me elogia, às vezes as pessoas falam, ah, Otávio, você já é muito elogiado, ou às vezes criticado também, mas não deve fazer diferença nenhuma, né? E quando alguém escreve para mim um elogio, ou quando alguém, estou numa live, a Luma, uma amiga, ela fala, dá um like para ele. Eu fico tão feliz porque, por mim, porque eu acho legal saber que eu estou podendo ajudar você de algum jeito, estou cumprindo o meu papel, e você é muito importante para mim, isso é estrela, porque você me ajuda a cumprir o meu papel de ser professor, e porque nós economizamos elogios. A gente dispara críticas, mas elogia muito pouco. E a estrela é isso, é você elogiar a vida. É você ter uma coisa chamada contentamento, que vem de contento, que é conteúdo. Sabe quando eu estou assim, quando eu estou descontente, é esse arcano que eu tenho que olhar. Quando eu não acho mais graça em nada, quando nada tem sabor, quando eu perdi aquela minha jovialidade. Então é esse arcano que eu chamo para minha vida, o arcano da estrela. Tá? Ele é incrível de você estar olhando para ele, tá bom? Você sabe que se você quiser, você pode às vezes fazer algumas combinações, né? Se você entender o tarô bem, eu falei no começo que não, mas dois arcanos, por exemplo, olha que meditação incrível, a estrela e o carro. O carro te dá uma força grandiosa. Ele lembra Ganesha na Índia. Ganesha, aquele deus elefante de ultrapassarmos as dificuldades. Ganesha que é muito mal usado no Ocidente quando falam que é o deus da prosperidade, mas não é. Prosperidade é Lakshmi. Ganesha é de ultrapassar obstáculos. E aqui, e a estrela, ele traz esse arcano de esperança, de fé, tá bom? Bom, por falar em estrela, que é um arcano de paz, assim,
Agora vocês vão ver um pouco de estresse aqui atrás de mim. Esses 2 gatinhos, eles brincam que parece que eles estão brigando, mas é só brincadeira, ó. Já começou, já começou. Eu acho lindo vocês verem que vocês sorriem aí do outro lado. Eles se amam demais. Aí vem o arcano da Lua. A Lua também não é um arcano bom de se mentalizar, viu? Porque ele é um arcano de ilusões, ilusões. De nós nos iludirmos, de nós ficarmos assim, lembra, ilusão, desilusão. Agora, a Lua é legal para quem mexe com magia da natureza. Ei, seus nenês, vocês vão ficar nessa farra aí? Vem cá, vem cá. É, a magia positiva da natureza, a Lua é legal. O sagrado feminino, Wicca, incrível. Esses rituais do útero, o Tantra Shaktaísta, que praticamente não tem no Brasil, mas isso, a Lua é a mulher. Então tem um Tantra que é Shakti, no Brasil tudo, Tantra é muito shivaísta, né, muito mais masculino. Mas existe um Tantra Shakti que mexe com a força do feminino. Aí sim, você traz essa energia feminina, mas cuidado com as ilusões, que a Lua é um arcano de ilusão. Aí nós temos aqui o Sol maravilhoso e o mundo. Você pode até usar os 2 juntos, são maravilhosos, maravilhosos, porque o sol ele traz a inocência e a luz. Vale muito a pena você olhar para esse mandalá, muito. Ah, Otávio, eu gosto de tatuar, tatua esse no teu corpo, o sol. Põe esse no teu corpo, incrível, ok? Incrível, incrível. A energia do sol. O sol traz a luz, a inocência, o brilho, a realização. O sol faz você entrar em contato com o teu sol interior. Você ser uma luz para você. Olha que lindo. Você ser uma luz para você. Esse é o sol. E combina muito com o arcano do mundo, que é quando você quer chegar numa síntese, uma espécie de perfeição. Por exemplo, eu acredito que aqui no Brasil, para a pessoa fazer muito sucesso profissional, cada país tem uma coisa, mas aqui você precisa fazer as coisas com capricho, com capricho. Quem fala isso é meu mentor de dinheiro, Roberto Chiniachike, que é o cara, o segundo maior vendedor de livros do Brasil, dono de editora Gente, é um amigão, um pessoal, amigo mesmo. E ele fala, faz com capricho, não importa o que você faça, você vai dar certo. E esse arcano é um arcano de síntese, de fazer muito bem feito. Eu falo, quero escrever um livro incrível, quero ser um astrólogo maravilhoso, um tarólogo do outro mundo. Eu quero ser um terapeuta que faça uma grande diferença na vida das pessoas. Não só ser um terapeuta para ganhar dinheiro. Você nunca vai ser um bom terapeuta. Quero ser o melhor aluno do mundo. Eu quero fazer artes marciais. Eu vou ser um professor de artes marciais que vai ensinar de verdade. Esse é o mundo. Então, ele traz coisas lindas para você. E esse outro, que é o sol, te dá uma força, uma garra, uma fé, uma luz interior. Interior, ok? E aí, nós temos aqui o julgamento, que é quando você quer começar de novo, e ele lembra muito o arcano do louco. Tanto o julgamento quanto o louco é um novo começo. Tá? O louco é um arcano quando você quer ser mais criança, inocente, curar a tua criança, dar um salto na vida, quando você quer, sabe, adolescente, assim, que quer largar tudo e se atirar no mundo, e acampar e brincar. O louco é quando você quer dar uma banana para o mundo, uma banana para o mundo, sabe? Quero mais saber desse mundo careta, é muito minha cara aqui. É, esse mundo careta, esse mundo de briga, de todo mundo se matando. O louco é quando você não quer mais, sabe, Raul Seixas, e ainda você acha que é um doutor, um sacerdote, um governante que contribui para o nosso belo quadro social, belíssimo, as autoridades, os poderosos. Você é o louco, você não quer saber de nada disso. Você não quer brigar com isso, você quer se livrar disso.
deixa eles, quem gosta disso. Esse é o louco. E o julgamento é quando você quer começar de novo, com uma baita energia, reciclar um monte de coisas, juntar tudo que você já sabe e pular para frente. Então esse é o julgamento. Julgamento, quando eu explico os arcanos do tarô, você sabe bem a diferença dele para a justiça. São 2 coisas diferentes, o julgamento e a justiça, tá? O julgamento é um renascimento. Ah, eu perdi um companheiro, uma companheira, renasce, isso aqui é legal. Eu fui traído, renasce. Eu vou recriar, como eu tive que recriar uma escola, num certo momento da vida, usa o julgamento, é um renascer, ok? Então, falei dos 22 arcanos. Quando você conhece os arcanos, você vai usar outros entendimentos, você vai usar outras percepções também. Aqui eu fiz um resuminho de cada uma, mas faz essa magia, tá? Ah, eu fiz e não deu certo. Lembra, magia. Você sabe que tem um caso interessante que fala de magia? Que, eu joguei na loteria e não ganhei. Fiz magia e não ganhei. Tem umas pessoas que, astrólogos, assim, que adoram dar o número da sorte. Isso nunca deu certo. Nunca vai dar, na minha opinião. São horoscopistas, nem astrólogos são. Astrologia rasa, limitada. Mas, teoricamente, o fato de você ter feito magia, você chegou mais perto de ganhar, mas não ganhou de nenhuma forma, que era uma coisa muito grande. Então o que eu falo para você, assim, tenha contentamento, que é a estrela. Vai mentalizando coisas mais fáceis de você alcançar. Sonha alto, mas também, às vezes, em uma coisa que não é tão grande, mas agradece isso e vai em frente, tá bom? Então essa é a magia do tarô. Meus irmãos, agora eu estou aqui para responder perguntas, trazer algumas coisas. A Isildinha fala que vai anotar tudo da explicação. Tem uma moça que fala que eu estou bonito hoje, 2. Muito obrigado. Hoje eu estou aqui. É que essas aulas assim que eu gravo para vocês e também gravo como aulas para dar nos meus cursos. Essas aulas aqui são editadas, né? São editadas e vão para os cursos. Então, eu me visto bonitinho aqui, e hoje está fresquinho, né? Mas eu sempre estou de camiseta bonitinha, que hoje está fresquinho, eu pus uma camisa mesmo. Luma, estou estudando astrologia e tarô com você, amando. Muito obrigado, Luma, obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Lucinda, mestre, me chama de Otávio, senão eu fico brava com você, Lucinda. Mestre, hoje era de aquário, né? Cada um tem que se tornar o seu próprio mestre. Ter o seu aprendizado, eu posso ser um professor que ensina, mas você tem que se avatarizar, você ser mestre, ser uma luz para você, que é o arcano do sol. Mas é uma pergunta dela. Me falta ação. Ação é um mago. Sempre que você quer começar alguma coisa, essa é a mais fácil. Acho que a Lucinda não estava aqui no começo, mas não faz mal. E essas aulas ficam gravadas no YouTube. Então, o mago é o começo de alguma coisa. Sempre que você quer ter mais ação, garra, luta, abrir portas, comece a olhar para o mago, fazendo o ritual que eu ensinei, quem não viu assiste do começo, e chamando a energia do mago para a tua vida, tá bom? É importante. Vamos ver se tem alguma pergunta que eu aproveitem aqui, tá bom? Maurício, há quanto tempo que o Maurício não aparece aqui? Ele vinha bastante lá no Facebook, na época da pandemia, também me chama de mestre, pode me chamar de Otávio Leal, enfim. Qual aula você ensina a consagrar o tarô? Então, essa aula ela faz parte desse curso, Júlio, que é o curso de astrologia e tarô, tá? Mas você vai encontrar na internet, não comigo, mas outras pessoas ensinando a consagrar também. Ou se vocês quiserem fazer esse curso, astrologia e tarô, ok?
Você entra no site, na humaneamor.com.br, lá entra em cursos, astrologia e tarô, que você faz astrologia e ganha o tarô junto. São aulas longuíssimas, quer dizer, são muitas, há mais de 300 aulas, para você ser um grande tarólogo e uma grande taróloga. Quem me conhece sabe que seja em terapia, seja em reiki, seja em em tantra presencial, em grupos de crescimento, eu gosto de ensinar muito para vocês, tá bom? Muito mesmo. Obrigado, obrigado, Céu Givier, me perdoe, eu não enxergo muito bem aqui. Pode falar alguma pergunta do rei, que eu vou ficar um pouquinho aqui. Tem uma conexão, Silas fala, com o arcano do mago. O mago é incrível para tatuar, para mentalizar ele. Sempre que enfrento uma turbulência no ser ou na vida, esse arcano já vem na minha mente. Então agora você sabe que é bacana olhar para ele. Tarô do Crowley também é incrível, quem gosta do tarô do Crowley. O Waite Crowley, é que o Crowley é meio difícil de visualizar na internet, então eu mostrei hoje aqui o do Waite. Tanto que em breve irei tatuar, pode tatuar. Não, Gisele, quando a gente fala para atrair coisas boas da vida, fica muito vago. Atrair o quê, né? Quando a gente pensa que o nosso objetivo no mundo é a individuação, o que que é individuação? Indivíduo, ser que não se divide. Então nós vamos buscar uma coisa chamada plenitude. Sabe, às vezes você é bom em matemática, não é meu caso, era péssimo. E aí o que acontece? Você tem uma prova que tem português, matemática, inglês, aí você estuda mais matemática porque é o teu forte, ok? Você estuda mais matemática porque é o teu forte. Isso é natural do ser humano. A gente tenta ir para onde a gente é mais forte. Mas na vida a gente tem que olhar assim, aonde que você é mais fraco? Aonde que você é mais fraco? E é ali que você tem que enfrentar, ok? Na minha opinião. Então, aonde que você tem mais dificuldades? Então, a Gisele, nome diferente, Gisele, fala questão financeira. Então, você vai trazer para você o imperador. Quem está pegando essa aula agora, depois vai lá no YouTube para assistir desde o começo, que eu falo de todos. Aí eu vou falar desse daqui, que é um arcano ligado à grana, a business, a valores físicos, né? Então, seria legal você meditar nesse arcano do imperador. Uma coisa que falta para nós, tá bom? Rodrigo, quando você é iniciado por mim, né, quais iniciações que eu dou? Eu dou iniciações de reiki, presenciais e online, tá? O ideal é presencial, não tenha dúvida, mas quando não dá, a pessoa faz online. E dou iniciações de Tantra, Tantra sério, para a pessoa ser um terapeuta, né? Tantra é igual o candomblé, a umbanda, a quimbanda, o xamanismo, você tem uma iniciação, os mentores que vêm atrás e o reiki também. Quando você é iniciado, eu posso responder por mim, ok? E você não pratica, você continua iniciado. É como aquela pessoa que fala assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho, digamos, eu sou um católico não praticante, mas você continua sendo católico, você foi iniciado no catolicismo, que é uma iniciação forte. Tem outras iniciações cristãs que não têm força nenhuma, na minha opinião, mas a católica tem. Por mais que tenha sombras nessa tradição, mas tem uma força de continuidade. Então, mesmo que você não pratique, você continua, você é iniciado, não precisa reciclar nem fazer de novo. O que você pode fazer comigo é pular de nível. Você fez 1 e 2, faz o 3. Aí pode, mas não, ou quer fazer o curso de novo para estar junto comigo, mas iniciação você já é. Iniciação vocês nunca perdem, ok? Nunca perdem. A não ser que você faça uma conversão. Mas se você é iniciado,
Tem pessoas que não são, elas pensam que são, mas não foram. Mas, não no reiki, em outras coisas. Se você não é iniciado, se você é iniciado, você nunca perde, tá bom? Nunca perde. Para saúde, que tipo de saúde, Gisele? Parece que você está falando tudo do imperador mesmo, né? Porque para ter bastante saúde física, também é o imperador que a gente medita, a gente traz a força desse arcano. Ele nos firma, né? Nos traz uma força incrível. Ah, eu quero ter uma saúde psíquica, eu estou, por exemplo, com medo de alguma coisa. Então, eu quero ter uma coisa mais. Aí, essa saúde psíquica é mais a força. Você pode mentalizar, então, a força, Gisele. O arcano da força para superar as dificuldades mentais que a gente tem, os problemas mais que vêm da nossa mente, tá bom? Que mais, meus irmãos? Mais um minutinho aqui. Quem está chegando, tá a aula inteira aqui no YouTube, 1 hora de aula, 15 minutos e 55 segundos para vocês estudarem, enfim, e espero encontrar vocês, hein, assim. Estou com a minha escola lá no Ipiranga agora, que é Humano e Amor, junto com o Espaço Dalma, que é um teatro escola maravilhoso, tem formação de terapeutas para valer, de reiki para valer, de tantra, sem essa pegada sexual, tantra para valer mesmo, para ser um terapeuta. Então, eu estou na rua Saturnino de Souza, Jaque, Saturnino de Souza, com todas as coisas do Gaspareto. Quem gosta do Gaspareto, o Vinícius, que se juntou comigo, que me acolheu, né? Para gente, para mim estar dentro da escola dele, porque eu estou muito no online. Ele tem o teatro lá, era o Gaspareto que dava aula, o figurino do Gaspareto. Eu sinto o Gaspareto lá dentro. No último curso de reiki que eu dei, a Nanda falou: hoje o Gaspareto estava aqui. E todo o curso de reiki eu choro, porque eu amo ensinar reiki. É o curso que eu mais gosto de ensinar é reiki. E ela falou: hoje ele estava aí, por isso que você sentiu mais, porque realmente eu senti demais alguma coisa. Eu não sou um cara que sente tanto. Esse corpo-mente é muito intelectual, então eu não entro tanto no sentir como minha companheira, que é super intuitiva, e ela falou isso, tá bom? Frater, seja bem-vindo. Frater da Rosa Cruz, será que é? Eu também sou da Rosa Cruz, né, há 30 e poucos anos. E eu estava em Brasília esses dias, né, minha mãe mora aí no Lago Sul, em Brasília. Eu estava aí fazendo uma visita para ela, tá bom? Meus irmãos, então eu vou ficar muito feliz se um dia eu encontrar vocês. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Eu espero que nesse momento toda a energia do sol abençoe você. Eu espero de coração, de verdade, porque eu amo meus alunos, eu amo quem está comigo. Eu falo que eu não tenho seguidores, eu tenho irmãos, porque quem segue anda atrás. Se vocês me seguissem, vocês estariam atrás de mim, vocês estão do meu lado. Nós somos irmãos. Ei, Andressa, seja bem-vinda. Gabriele, que lindo Moema. Legal, Moema é jovem, então, porque Brasília. Quando eu nasci, nem existia Brasília, tinha 3 aninhos Brasília. Então, eu desejo que o sol abençoe vocês. O sol na Índia chama Surya. E ele significa que você seja uma luz para você. Que você seja uma luz para você mesma. Que você seja uma luz para você mesmo. Que não importa o que aconteça, todos podem te pôr para baixo, mas você nunca se pode pôr para baixo. Você nunca pode se diminuir. A gente conhece as nossas sombras e se diminui. A gente não conhece a sombra dos outros e aumenta os outros. Mas todos são humanos. A questão é saber se eu estou junto de mim ou não. Se eu me apoio ou não. E que o sol, Surya, abençoe vocês. O teu sol interior, tá bom? O teu sol interior mesmo. Ju, vai ser um prazer. Júlio, legal, legal. Amor de amor e mais amor ainda a ti. Gratidão.
Quem está me assistindo depois, deixa o barra limpa, que é o alto astral, ou deixa um comentário, enfim. Minha equipe está pedindo para mim fazer isso há bastante tempo, tá? Namastê, Ceci, namastê, Branca, gratidão.